pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo para mais uma aula, como prometido. No vídeo anterior nós falamos sobre uma introdução às grandes navegações. Hoje nós iremos ter uma nova aula e nesta aula de número 2 nós iremos nos aprofundar mais e compreender o que houve, quais motivos se deram para que as grandes navegações acontecessem. Bom, gente, na aula anterior nós falamos sobre um contexto introdutório sobre as grandes navegações, que se deram por 3 fatores primordiais. Entre eles, a gente cita o contexto da crise institucional da Igreja Católica que estava acontecendo na Europa. O segundo fator é o surgimento do capitalismo, que até então, na Idade Média, o capitalismo ele não existia. A partir do surgimento da Idade Moderna, surge um capitalismo sim, mas não é esse dos dias atuais, moderno como dos dias atuais, mais simples, um pouco menos descomplicado, podemos dizer assim, e também o mercantilismo. Então esses 3 fatores, eles foram fundamentais para o surgimento das grandes navegações que mais tarde vão acontecer. E são esses 3 fatores que, quando somados, culminam para o acontecimento das grandes navegações. Mas por que, professora? Eu não entendo. Bom, gente, é simples. Na Idade Média, as pessoas elas tinham uma ideia de que lá nos mares desconhecidos existiam monstros marinhos, que esses monstros marinhos eram super perigosos e que qualquer pessoa que procurasse desvendar os mistérios dos mares desconhecidos poderiam ser mortos por esses monstros. Então já era um motivo suficiente na Idade Média para que essas pessoas elas não quisessem de forma alguma desbravarem esses mares desconhecidos. Quando surge aquela ideia de se perguntar, de fazer perguntas para a Igreja Católica e que essas respostas elas não eram dadas de forma satisfatória, as pessoas começam a se questionar da seguinte forma: não, dizem que existem esses monstros marinhos, mas será que existe mesmo? O que será que existe além mar? O que será que existe além daquilo que a gente desconhece, além daquilo que a gente não viu? Então isso já era um motivo suficiente para que as pessoas começassem a dizer: não, a gente precisa ir além, a gente precisa procurar, nós temos uma cabeça pensante. Então aí as pessoas começam a pensar, começam a se questionar, já é um passo importante. Mas além disso, também existem os outros 2 fatores que nós já mencionamos aqui, que é o surgimento do capitalismo, onde surge a necessidade de se acumular bens, de ter um comércio lucrativo, porque até então, na Idade Média, aquilo que era produzido era de contrapartida consumido muito rapidamente, certo? Quando surge a ideia do capitalismo, não. Eles passam a ter uma visão diferente. Vejam só que avanço. Eles passam a ter a ideia de um comércio lucrativo, de que eles precisam guardar, de que eles precisam juntar. Aí junto a isso ainda se soma o mercantilismo. Vejam só que avanço, porque dentro do mercantilismo surge também uma ideia de acúmulos de metais preciosos. Para eles, naquela época, uma coroa poderosa era aquela que conseguia acumular uma grande quantidade de metais preciosos. Então, a gente já entende que, peraí, se minha coroa ela não consegue acumular uma grande quantidade de metais preciosos, isso significa, então, que eu não faço parte de uma coroa rica. Vejam só a concepção que passa a nascer a partir daí. Além disso, dentro do mercantilismo, tem uma outra ideia, um outro viés, que é a balança comercial favorável. A partir daí, desses 3 fatores que se somam e que juntos formam uma revolução bastante grande, é que surge a necessidade das grandes navegações. E essas grandes navegações, elas vão acontecer, mas
com a ajuda de dois estados super poderosos, que era Portugal e a Espanha. Sim, eles foram os pioneiros para o surgimento das grandes navegações. Mas vocês podem se perguntar o que levou esses dois estados, Portugal e a Espanha, a possuírem o pioneirismo das grandes navegações. Bom, na verdade isso aconteceu devido ao fato de que a Espanha e Portugal, eles participaram de uma guerra e eles ganharam essa guerra, o que fez com que eles ganhassem também a centralização precoce da política, certo? Daquela época. E esses fatores se juntaram e fizeram com que Portugal e a Espanha também conseguissem serem os primeiros estados a serem governados por reis, a serem governados por monarcas. Entenderam? Pronto. Então, partindo desse ponto de vista, nós vamos entender que neste momento já se falava sobre a construção de um navio super poderoso, super imponente, que pudesse fazer com que marinheiros, com que navegantes quisessem entrar dentro deste barco, deste navio, para desbravarem mares até então desconhecidos. Entendem? Aí é que entra a história de Portugal e a Espanha. Os dois estados se juntam e investem na construção dessa embarcação, que logo mais foi chamada de caravela, certo? E aí, junto com os comerciantes, eles começam a participar da elaboração desses navios, que mais tarde vão navegar por mares desconhecidos. Só que, para se chegar aí, foi preciso percorrer um longo caminho. Porque imaginem vocês, quantas embarcações, quantas e quantas deram erradas até que se chegasse ao resultado, ao objetivo desejado por eles. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, tá, professora, aí eles vão entrar dentro de um navio e vão viajar mar afora sem saber nem ao menos para onde estão indo? Não, gente, tem mais, mas só que a continuidade desse conteúdo eu não vou contar para vocês agora, tá certo? Vocês vão ficar um pouquinho curiosos. No próximo vídeo, na parte 3, aí a gente dá continuidade e encerra esse conteúdo das grandes navegações e parte para um novo assunto, certo? Então, fica com Deus, um forte abraço, fui!